Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de ranhura reta, né? Um inscrito aqui do canal tinha comentado, né, sobre a dificuldade referente à fabricação, né? Ele estava trabalhando numa empresa de ferramentaria, né? Trabalhava no tipo de processo de ajustagem, né? Não tinha tanto tempo na parte de ajustagem, acabou migrando aí para a parte de ferramentaria, trabalhando com fresadora, né? E estava falando sobre a questão da dificuldade, né, que ele tinha referente à parte de tolerância, né? Primeiro que a gente tem que entender, existem vários formatos referentes a ranhuras, né, do tipo reto, né? Eu fiz aqui um desenho só ilustrativo, né, de uma ranhura que é bem comum, né, que é a ranhura do tipo T. E todo esse processo, né, ele envolve exatamente o deslocamento da peça, né, ocorrendo de forma, né, paralela à referência, né, da coordenada da máquina no que diz respeito ali ao eixo X. E nesse caso, existe um detalhe importantíssimo que é essa parte dos valores, né? Aqui tem um exemplo de valores dimensionais, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder observar. Então, exemplo, aqui tem uma ranhura do tipo T, né? Um desenho sendo observado aí de vista frontal. Aqui tem o comprimento, né, desse rasgo aqui maior, né? A altura aqui do corpo, né? A altura ali da base, né? Espessura ali do canal central. E um detalhe importantíssimo é, para fazer esse tipo de processo, a gente tem exatamente essa ferramenta aqui, né? Pelo menos essa é uma das mais comuns, né, que é chamada de fresa T. Só que aí vem o primeiro ponto, a gente não tem como pegar essa ferramenta na peça bruta, né, e já passar ela de vez ali para a fabricação da ranhura, né? Ou seja, como na grande maioria dos processos de fabricação mecânica, né, o qual ocorre usinagem, você vai ter que fazer ali um desbaste prévio, né? E é muito comum utilizar fresa de topo ou fresa de disco reto, né, para poder fazer esse tipo de desbaste, né, que é um exemplo de uma fresa de topo. Só que aí entra um outro detalhe importantíssimo, que é a parte da tolerância, né? Eu não posso pegar uma ferramenta e utilizar ela levando em consideração já as suas medidas absolutas para que a mesma venha a, entre aspas, replicar na peça aqueles valores, né? Então, exemplo, supondo que eu tivesse uma ferramenta como essa que tivesse a parte de corte, né, que é da ranhura principal, né, da ranhura aqui de base, tivesse aí comprimento de 18 e essa altura aqui com 8 milímetros. Se eu fosse passar essa ferramenta aqui com essas medidas, o que é que ia acontecer? As medidas da ranhura, normalmente elas ficariam maior do que a indicação ali de tolerância, né? E aí entra um detalhe importante, né? Normalmente essas ranhuras, né, elas têm tolerâncias com valores positivos, levando em consideração que elas vão ser, né, elementos de base ali para deslocamentos de outros, né, componentes, né? Ou seja, eles acabam sendo caracterizados como guias mecânicos, né? Então é muito importante nesse tipo de fabricação selecionar ferramentas menores para que você possa vir a dar ali o acabamento, né? Por exemplo, uma altura dessa aqui como 8 milímetros, né, você estaria utilizando uma ferramenta com 6 milímetros, né, para poder estar cortando uma parte aqui de baixo, depois subindo para atingir a parte de cima, ou vice-versa, dependendo ali da estrutura do corte, da mesma forma que essa parte aqui com 18 teria que ser também menor para que você fosse ali realizar o acabamento, né, e aí de fato atingir os valores dimensionais. Então é muito comum, né, principalmente a pessoa está saindo ali da academia, da instituição de ensino, universidade, faculdade, enfim, vai para um processo ali operacional e diz, pô, tem aquela medida ali, eu já vou selecionar a ferramenta de acordo com a medida ali indicada, né? Só que aí no caso você vai ter uma chance enorme de estar matando a peça, né? Porque vai estar utilizando uma ferramenta já com valor absoluto ali indicado, e durante o processo de execução, né, de fresagem, o que é que normalmente vai ocorrer? A vibração e a própria característica também da fabricação da ferramenta, e isso aí vai obviamente ali caracterizar problemas dimensionais ali no final do ciclo de operação da peça. Sem contar um detalhe importantíssimo, é que esse tipo de processo aqui, ou melhor, esse tipo de operação, né, o qual venha a se ter lá a ranhura do tipo reto, você tem um problema grande, que é a quantidade de material que vai ser removido, né? Então isso aí já é um problema, né? Torna um processo. A geometria, né, aparentemente é uma geometria relativamente simples,
mas ela traz uma série de complexidades no que diz respeito ali a esforço de corte, né? Então parâmetros de corte, calcular bem os parâmetros de corte é fundamental. E aí, para finalizar o vídeo, um detalhe importantíssimo é a questão do paralelismo entre a ranhura e a face ali da peça, né? Porque é muito comum se ter a fabricação da peça, né? Esquadrejamento da peça, leva ali para a fresadora para fazer ali a ranhura e normalmente o que vai acontecer? Você vai passar ali o relógio, né, na peça, na moça, enfim, para poder garantir o alinhamento. Só que às vezes você vai precisar de um grau de paralelismo tão alto, né, que o uso do relógio você tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma destreza muito grande, né, para garantir ali de fato ali uma boa precisão indicada. Por isso que em muitas estratégias de fabricação desse tipo de peça é muito comum, né, deixar ali uma fixação extra para que você faça o contorno lateral com a fresa de topo, né, ou outro tipo de ferramenta para garantir esse paralelismo, né, com base ali na própria geometria da máquina, né? Então aí é muito comum também esse tipo de operação, né, fazer a borda lateral da peça e na mesma fixação já fazer a ranhura, porque aí você tem uma chance gigante aí de garantir um bom paralelismo, tá bom? Então é isso, valeu!